Você já parou para olhar as notícias recentemente e sentiu um aperto no peito? Uma sensação estranha de que as coisas estão fora do lugar? De que o mundo está acelerando de um jeito que a gente mal consegue acompanhar? Se você tem sentido isso ultimamente, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Você não está ficando louco e não está sozinho. Tem muita gente sentindo exatamente a mesma coisa, e existe um motivo espiritual muito forte para isso estar acontecendo agora, bem diante dos nossos olhos. Hoje nós vamos ter uma conversa muito séria, de amigo para amigo. Não é para colocar medo no seu coração, muito pelo contrário, é para te trazer clareza, preparação e, acima de tudo, esperança. Nós vamos falar sobre 3 sinais claríssimos que estão acontecendo hoje, neste exato momento, e que apontam para o maior acontecimento da história da humanidade, a volta de Jesus Cristo. Mas antes de eu te contar qual é o primeiro sinal, e eu já te adianto que o terceiro sinal é algo que provavelmente está acontecendo dentro da sua própria casa ou na sua família. Eu quero te pedir um favor muito rápido. Deixa o seu curtir aqui nesse vídeo agora mesmo. Sabe por que eu te peço isso logo no começo? Porque quando você curte, o YouTube entende que essa é uma mensagem importante e espalha esse vídeo para milhares de outras pessoas que também estão com o coração aflito, precisando entender o que está acontecendo com o nosso mundo. É a sua forma de evangelizar e levar luz junto comigo. Então deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vamos juntos desvendar esse mistério que a Bíblia nos deixou. Muitas vezes a gente vive a nossa rotina, acorda, vai trabalhar, cuida das contas, da família e esquece de olhar para o relógio de Deus. E o relógio de Deus não marca horas e minutos como o nosso, ele marca tempos e estações. Jesus mesmo nos alertou sobre isso. Quando os discípulos sentaram com ele no Monte das Oliveiras, eles fizeram exatamente a mesma pergunta que você e eu faríamos. Mestre, qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Eles estavam curiosos, eles queriam saber como se preparar. E a resposta de Jesus foi um mapa detalhado que nós estamos vendo se desenrolar nos dias de hoje. E o mais intrigante de tudo isso é que a grande maioria das pessoas está vivendo como se absolutamente nada estivesse acontecendo. Você já percebeu isso? É exatamente como foi nos dias de Noé. A palavra nos revela que as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, viviam as suas vidas normalmente, até o dia em que Noé entrou na arca e o dilúvio veio. Ninguém estava prestando atenção aos sinais, ninguém olhava para o céu, ninguém dava ouvidos aos avisos. E hoje, no nosso tempo, nós estamos correndo o mesmíssimo risco de estarmos tão distraídos com as telas dos nossos celulares, com as fofocas da internet, com as nossas preocupações diárias, que simplesmente não percebemos os céus gritando que o rei está voltando. Então, puxa uma cadeira, senta aqui comigo, porque nós vamos destrinchar isso agora. O primeiro grande sinal que Jesus nos deixou e que está se cumprindo com uma velocidade assustadora é o aumento incontrolável da angústia entre as nações e a perplexidade diante do que acontece na Terra. E preste muita atenção nisso que eu vou te falar. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 21, que haveria angústia entre as nações em perplexidade. Olha para o mundo lá fora hoje. Nunca antes na história da humanidade nós estivemos tão conectados pela tecnologia, tão cheios de informação nas palmas das mãos e ao mesmo tempo tão perdidos, tão ansiosos, tão vazios e tão deprimidos. A humanidade está perplexa. Perplexidade significa não saber o que fazer. Significa olhar para um problema gigante e não encontrar saída alguma. Nós vemos guerras e rumores de guerras pipocando de um lado para o outro. E eu não estou falando apenas de guerras com armas e mísseis, mas guerras de informação, guerras pesadas na economia mundial, guerras silenciosas que afetam diretamente o preço da comida que chega na sua mesa, que afetam o seu emprego e a sua estabilidade. Você liga o jornal e a sensação que dá é que o mundo está sempre por um fio. É uma crise mundial atrás da outra. E o Senhor Jesus disse com todas as letras que essas coisas seriam apenas o princípio das dores. Sabe quando uma mulher está grávida e as contrações começam? Primeiro elas vêm de longe em longe, uma dorzinha passageira aqui, outra ali. Mas quando o nascimento está muito perto, as contrações ficam mais fortes, mais violentas e o intervalo entre elas fica cada vez menor. É exatamente isso que está acontecendo com o nosso planeta Terra hoje. Se você parar para analisar, há umas décadas, grandes crises demoravam muitos anos para acontecer.
Hoje, a gente sai de uma crise de saúde mundial terrível e já cai direto em uma crise financeira profunda, que já emenda em um grande conflito global, que já emenda em desastres naturais devastadores em vários países ao mesmo tempo. As contrações da Terra estão ficando mais curtas e muito mais fortes. A dor está mais intensa. A angústia das nações é um sinal claro de que a Terra clama desesperadamente pela redenção. E tudo isso mexe diretamente com o nosso psicológico, não é verdade? Não é à toa que os consultórios de psicologia estão lotados, que as farmácias não vencem vender remédios para dormir, para acalmar a mente, para tirar aquela dor insistente do peito. A angústia não está apenas passando lá na televisão, ela invadiu os nossos lares. Mas entenda uma coisa, Jesus não nos avisou sobre tudo isso para que a gente entrasse em pânico. Ele nos disse isso para que, quando víssemos todas essas coisas acontecendo, nós não abaixássemos a cabeça com medo, mas levantássemos os nossos olhos para o céu, porque o nosso resgate lhe está muito próximo. Se você está sentindo esse peso do mundo nas suas costas, compreenda que isso é um chamado amoroso de Deus para você despertar. É a primeira grande sirene de alerta soando alto e claro. E eu vejo, com muita tristeza, muitas pessoas dormindo espiritualmente enquanto essa sirene está tocando, achando que tem todo o tempo do mundo. Você consegue perceber como todas as peças desse grande quebra-cabeça estão se encaixando perfeitamente? A ansiedade consome a mente das pessoas de um jeito inédito. Esse é o cenário exato do nosso primeiro sinal. E se você acha que isso já é muito forte, espere só até a gente chegar no segundo e no terceiro sinal, porque o que eu vou te contar na sequência vai mexer ainda mais profundamente com você. O segundo sinal envolve diretamente algo que está enganando muita gente boa. Mas isso é um assunto tão sério, tão denso, que nós vamos precisar entrar nele agora com muita cautela. Você está preparado para ouvir a verdade que liberta? Então vamos lá, preste muita atenção nisso. O segundo grande sinal que Jesus Cristo nos alertou e que está se desenrolando de forma muito sutil é o engano generalizado e a profunda inversão de todos os valores. Ele disse lá em Mateus: "Cuidado para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome e enganarão a muitos." E aqui eu preciso que você abra bem os seus olhos espirituais, porque o engano de hoje não vem com uma cara assustadora. Ele vem muito bem disfarçado de coisas boas, de discursos bonitos na internet, de palavras de positividade vazias e de filosofias que parecem completamente inofensivas, mas que aos poucos vão te afastando da verdade. Hoje, nós estamos vivendo a era da grande confusão espiritual. A palavra de Deus diz que nos últimos dias as pessoas chamariam o que é mal de bom e o que é bom de mal. E não é exatamente isso que a gente vê quando liga a televisão, quando assiste a uma série ou quando rola o feed das redes sociais. O que era considerado errado, falta de respeito e absurdo há poucos anos, hoje é aplaudido de pé pela sociedade. E se você, que tem temor a Deus no seu coração, ousa dizer que aquilo é errado e tenta defender os princípios da Bíblia, você é atacado, cancelado, apontado como ignorante e antiquado. A verdade está sendo sufocada para que a mentira reine. E o pior de tudo é que o engano entrou dentro de lugares que deveriam ser porto seguro. Nós vemos com muita dor pessoas usando o nome de Deus apenas para alimentar o próprio ego, para vender falsas promessas, transformando a fé das pessoas mais simples em um verdadeiro balcão de negócios. Isso machuca o coração de Deus e afasta as pessoas que realmente precisam de cura. Tem muita gente boa, talvez até você que está me assistindo agora, que se afastou da igreja ou perdeu a vontade de orar porque foi ferido, porque viu coisas que não condizem em nada com o amor verdadeiro de Cristo. Se isso aconteceu com você, de todo o meu coração, eu sinto muito. Mas entenda uma coisa vital: os homens falham miseravelmente, as instituições erram, mas Jesus Cristo nunca, jamais falha. E ele nos avisou que esse esfriamento e essa falsidade aconteceriam antes da sua volta. É a prova viva de que a luz dele está prestes a rasgar as nuvens para colocar toda a casa em ordem. E isso nos leva diretamente ao terceiro e último sinal desta nossa conversa. E eu te confesso que esse é o sinal que mais aperta o meu peito, que mais me entristece, porque ele não está acontecendo apenas nos governos ou em um país distante no mapa. Ele está acontecendo agora silenciosamente, dentro da sua casa, no seu grupo de mensagens, na sua própria família.
Jesus disse com todas as letras, com muita clareza e tristeza: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. O terceiro sinal, meu amigo e minha amiga, é o colapso da família e o congelamento do amor humano. Para e pensa comigo por um minuto. Quando foi a última vez que você viu as famílias sentadas à mesa, conversando de verdade, perguntando como foi o dia, rindo juntos, olhando nos olhos, sem ter uma tela brilhante de celular no meio roubando a atenção de todo mundo? Nós estamos no auge da comunicação no mundo. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é exatamente nessa promessa viva que você precisa se agarrar com todas as suas forças agora. O amor humano pode estar esfriando lá fora, a iniquidade pode estar dominando os noticiários, mas dentro da sua casa, a partir de hoje, o fogo do Espírito Santo vai voltar a queimar. A sua casa será um verdadeiro refúgio de paz, um farol de luz no meio de toda essa tempestade global. Se Jesus está voltando e todos os sinais estão gritando isso nos nossos ouvidos todos os dias, a pergunta que fica latejando não é quando ele vem, mas sim como ele vai nos encontrar. Como ele vai te encontrar naquele grande dia? Ele vai te encontrar com o coração paralisado de medo ou de pé, cheio de fé? Ele vai te encontrar brigando por coisas passageiras com as pessoas que você ama? Ou vai te encontrar perdoando, amando e restaurando as alianças dentro do seu lar? Eu não estou tendo essa conversa com você para te deixar assustado com o fim do mundo. O inimigo quer que você sinta medo, porque o medo paralisa. Eu estou falando tudo isso para te acordar para um novo começo. O tempo de viver um cristianismo morno acabou. O tempo de deixar a sua família à deriva como um barco sem leme chegou ao fim. É hora de você se levantar como uma coluna forte de oração dentro do seu lar. É hora de blindar a sua mente contra as mentiras lá de fora e encher o seu coração, a sua sala, o seu quarto com a verdade absoluta e libertadora da Palavra de Deus. Eu sinto muito forte no meu coração que eu preciso orar por você agora mesmo. Onde quer que você esteja assistindo a este vídeo neste exato momento, se você puder, feche os seus olhos por um instante. Esquece os problemas ao redor. Se você estiver no trânsito, no trabalho ou fazendo alguma tarefa, apenas mantenha os olhos abertos, mas escute e concorde em espírito comigo. Nós vamos apresentar a sua vida e a sua família diante do trono da graça de Deus agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu entro na Tua presença agora de mãos dadas com essa pessoa que me escuta. Pai, nós estamos vendo os sinais da Tua volta se cumprindo diante dos nossos olhos. A angústia tenta tomar conta da nossa mente, a mentira e o engano tentam nos desviar do caminho e o inimigo tenta a todo custo esfriar o amor e destruir os nossos lares. Mas nós declaramos hoje, com toda a autoridade que o Senhor nos deu, que a nossa casa é um território santo, blindado, protegido e lavado pelo sangue de Jesus. Senhor, repreende agora neste segundo todo espírito de divisão que tentou entrar na casa dessa pessoa. Todo desentendimento bobo que vira uma guerra, toda frieza no casamento, toda rebeldia e afastamento nos filhos, que caia por terra agora em nome de Jesus. Traz de volta o amor verdadeiro que o mundo tentou roubar. Traz de volta a capacidade de perdoar. Derrama uma paz profunda, aquela que excede todo o entendimento humano, sobre essa mente que está cansada, esgotada e ansiosa. Que essa pessoa sinta o teu abraço agora, renovando as forças dela, tirando a dor do peito e dando a ela a coragem para continuar caminhando de cabeça erguida. Nós te pedimos perdão, Pai, pelas vezes em que nos distraímos com as coisas passageiras deste mundo e esquecemos de olhar para os céus. Desperta o nosso coração, Senhor. Prepara-nos todos os dias para o grande e glorioso dia do Teu retorno, para que possamos subir contigo e morar na eternidade. E até que esse dia chegue, nos dá força, resiliência e sabedoria para sermos sal da terra e luz no meio dessas trevas. É o que nós te pedimos e já te agradecemos crendo no milagre, no nome poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Se você recebeu essa oração, se o seu coração sentiu a paz e a presença de Deus através dessa mensagem, não saia daqui em silêncio de jeito nenhum. Digita aqui nos comentários agora mesmo com muita força e muita fé.
Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e nós estamos preparados. Coloca isso aqui embaixo, escreve como um ato profético sobre a sua família e sobre o seu futuro. E meu amigo, minha amiga, o mundo está desesperado, precisando ouvir uma palavra de lucidez e de esperança como essa. Pensa agora, puxa aí na sua memória, em 3 pessoas da sua família, ou 3 amigos que estão meio afastados, que você sabe que estão passando por batalhas dentro de casa ou vivendo crises de ansiedade. Clica no botão de compartilhar aqui embaixo e manda esse vídeo direto para eles no WhatsApp. Seja você o mensageiro, o instrumento que Deus vai usar hoje para despertar a fé e trazer paz para a mente